E aí, pessoal, preparem-se para uma das histórias mais impressionantes de todos os tempos: a jornada de Alexandre o Grande. Um cara que, em pouco mais de uma década, simplesmente redesenhou o mapa do mundo antigo. É isso aí, e a gente vai entender direitinho como essa loucura toda foi possível. Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa bem. Como é que uma única pessoa, um rei super jovem, consegue conquistar praticamente tudo que se conhecia em, tipo, 10 anos? É uma escala que a gente mal consegue imaginar. Ele liderou um exército da Grécia até a Índia e derrubou um dos maiores impérios da história. É surreal. E olha só esse mapa para ter uma ideia do tamanho da coisa. À esquerda, a Macedônia, de onde tudo começou, um cantinho no mapa. E à direita, o resultado, um império gigantesco. Mas o mais curioso é que, para entender essa história, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque a saga não começa com Alexandre, mas sim com o pai dele. Exato. Vamos para a primeira parte, para entender a base de tudo. Antes do Alexandre o Grande, existiu Filipe II. E olha, esse é o cara que muita gente esquece, mas que preparou o terreno para tudo que viria depois. Totalmente. A Macedônia não era ninguém no jogo. Era um reino lá no norte da Grécia que as grandes cidades-estados, as famosas polis como Atenas e Esparta, olhavam meio de lado, sabe? Tipo, os macedônios. Pois é, só que o Filipe II tinha um plano e ele não tava para brincadeira. Ele botou em prática uma série de reformas que mudaram o jogo completamente. Se liga só em como o plano dele foi genial. Primeiro, ele revolucionou o exército com uma sarissa. Imagina uma lança com mais de 5 metros de comprimento. As tropas dele, as falanges, viraram um porco-espinho de lanças, quase impossível de derrotar. E ele não era só bom de guerra, era esperto na política. Usou casamentos para criar alianças, inclusive com a Olímpia, a mãe do Alexandre. E mais, ele sabia que um exército precisa se mover, então construiu estradas, melhorou a logística. E o mais importante, para pagar tudo isso, ele foi lá e conquistou regiões cheias de minas de ouro. Basicamente, ele criou a máquina de guerra perfeita e ainda arranjou dinheiro para bancar tudo. Um verdadeiro mestre. E o grande teste dessa máquina de guerra foi a Batalha de Queroneia. Ali, ele enfrentou e venceu as poderosas Atenas e Tebas juntas. Foi um choque. Pela primeira vez na história, as cidades-estado gregas que viviam brigando entre si, foram unificadas sob um único líder. E com a Grécia unida, o Filipe deu a eles um novo objetivo, um inimigo em comum para canalizar toda essa energia, o gigantesco Império Persa. Mas aí vem a reviravolta. O Filipe nunca chegou a ver a Pérsia. Ele foi assassinado em 336 a.C. E com isso, um jovem de apenas 20 anos, chamado Alexandre, herdou não só um trono, mas a ferramenta de conquista mais poderosa da época. Um reino inteiro unificado e o melhor exército do mundo, pronto para a batalha. E agora, na segunda parte, a gente vai ver o que o Alexandre fez com esse presente do pai. A campanha dele é uma coisa de cinema, uma mistura de velocidade, coragem e vitórias que pareciam impossíveis. Ele simplesmente atropelou todo mundo da Europa até a Ásia. Foi uma coisa imparável. O ritmo foi alucinante. Em 334, a primeira grande vitória em Grânico. Um ano depois, em Isso, a coisa foi tão séria que o próprio rei persa, o Dário III, fugiu do campo de batalha. Em 331, em Gaugamela, foi o golpe final. O poder persa foi destruído para sempre. Mas ele não parou. Em 326, já lá na Índia, no rio Hidáspes, o exército dele encarou uma coisa que nunca tinha visto antes: elefantes de guerra. E adivinha? Venceu de novo. Era inacreditável. E por onde ele passava, o Alexandre não só conquistava, ele construía. Esse número aqui é impressionante. Mais de 20 cidades fundadas com o nome dele. A mais famosa, claro, é Alexandria, no Egito, que virou um dos maiores centros de cultura e conhecimento do mundo antigo. E isso não era só vaidade, não. Era uma estratégia inteligentíssima para espalhar a cultura grega por todo o seu império. Ok, vamos para a terceira parte. A gente já viu o que o Alexandre fez. Foi incrível. Mas agora, vamos entender como ele conseguiu fazer tudo isso. Porque a genialidade dele ia muito, mas muito além de ser um ótimo general no campo de batalha. Dá pra gente resumir o sucesso dele em 3 pilares. O primeiro, claro, a genialidade militar. O cara era um gênio da tática, não tem discussão. O segundo é a integração cultural. Ele não queria só dominar, ele incentivava a mistura da cultura grega com as culturas locais. Uma ideia bem à frente do seu tempo. E o terceiro, que pra mim é o mais fascinante, é a legitimidade divina.
Ele construiu de forma muito cuidadosa uma imagem de que ele era mais do que um simples ser humano. E essa pergunta, homem ou Deus, não é a gente que está fazendo. Era a pergunta que o próprio Alexandre queria que todo mundo fizesse. Exato. Ele era mestre em marketing pessoal. Ele sacou que para governar um império com tantos povos diferentes, ele precisava de uma autoridade que fosse além da de um rei comum. Ele precisava ser visto como algo divino. E olha como ele era esperto em adaptar a mensagem. Para o público grego, ele vivia falando que sua família descendia do herói Héracles, que era filho de Zeus. Isso conectava ele com a mitologia que eles já conheciam. Já no Egito, a jogada foi outra. Ele foi até o famoso oráculo de Silwa e saiu de lá aclamado como filho de Zeus Amon, uma fusão perfeita entre o principal deus grego e o principal deus egípcio. Ele deu a cada povo uma razão divina para aceitar o governo dele. Genial. Tudo isso levou a esse conceito aqui, Cosmocrator, governante do universo. Isso não era só um título pomposo, era uma ferramenta política poderosíssima. Com certeza. Era um recado claro. O poder dele não tinha fronteiras, vinha dos deuses. Uma ideia que, ao mesmo tempo, intimidava os inimigos e unia os povos que ele conquistava sob uma mesma autoridade quase sagrada. E agora a gente chega na nossa última sessão. Vamos falar do fim da vida do Alexandre e do começo do legado dele, que, acreditem, é a parte mais duradoura de toda essa história. Pois é, no auge do poder, com apenas 33 anos, Alexandre morre. E como ele não deixou um sucessor claro, o império político dele desmoronou quase que instantaneamente. Seus generais, conhecidos como diádocos, começaram a brigar entre si e dividiram todo aquele território imenso. O império que a gente vê nos mapas durou pouquíssimo tempo. Mas, enquanto o império político virava pó, uma coisa muito mais poderosa e duradoura estava só começando: o helenismo. E esse conceito é a chave para entender o legado do Alexandre. Não foi um império de fronteiras, foi um império de ideias. Foi a fusão, a mistura da cultura grega com as culturas riquíssimas da Pérsia, do Egito, da Índia. E o impacto disso foi muito concreto. A língua grega se tornou a língua universal do comércio e da ciência, tipo o inglês de hoje. Surgiram novos centros de conhecimento incríveis, como a Biblioteca de Alexandria, que era o maior centro de saber do mundo. A arte e a filosofia também viram uma mistura sem precedentes de estilos do Oriente e do Ocidente. E pela primeira vez, o Mediterrâneo e a Ásia foram conectados por rotas comerciais e culturais seguras e estáveis. O mundo ficou menor e mais conectado. Então, o ponto principal é exatamente este: o mapa do Império do Alexandre durou um piscar de olhos na história. Mas o mundo que ele criou sem querer, esse mundo helenístico, essa mistura de culturas, isso moldou a civilização por séculos e influenciou tudo o que veio depois, desde o Império Romano até a forma como as grandes religiões se espalharam pelo mundo. E isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar. O império dele durou uma década. O legado cultural dele moldou milênios. Afinal, o que é a verdadeira conquista? É dominar um território no mapa? Ou é transformar a maneira como as pessoas pensam e vivem? A história de Alexandre parece ter uma resposta bem clara para isso.